Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Daniel e o intuito desse canal é levar conhecimento para você cada vez melhor investir o seu dinheiro. No vídeo de hoje, vou trazer para você a análise de um fundo imobiliário que eu estou pretendendo colocar na carteira. Então, vou te mostrar desde o início até o final. Então, vou trazer os números e o que eu analiso, sim, para mim poder ir para os relatórios. Pessoal, antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscreve no canal, ative o sininho, dá aquele like para a gente poder levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, vamos para o vídeo. Bom, no vídeo anterior, onde eu mostro minha carteira, mostro as compras que eu fiz no mês passado, eu falei que eu precisava colocar mais um fundo na carteira, que aí eu encerraria os fundos que eu estava colocando na carteira e começaria a reaportar nesses fundos imobiliários. Então eu falei que eu ia colocar mais um fundo de laje corporativa e eu dei uma pesquisada, mas eu vou mostrar para vocês desde o início como eu entro no Status Invest e como que eu começo a analisar esses números. Então eu estou também com a minha cola aqui para ver qual fundo, quais os números que eu tenho que analisar, e são bastantes. Então vamos para o vídeo, vamos para a tela do meu computador para você acompanhar. Bom, aqui a gente já está no site da Status Invest. Olá, Daniel. Estou logado na minha conta. Aqui eu vou em fundos imobiliários, busca avançada. Aqui eu tenho alguns filtros salvos já, e eu vou deixar aqui. Eu quero fundo de lajes corporativas. O que são lajes corporativas? São aqueles grandes prédios bem posicionados, principalmente nos grandes estados, nas grandes avenidas, para ficar de fácil acesso para todo mundo, e grandes empresas alugam esses escritórios para poder alocar as suas bases. Então, empresas compram esses prédios e alugam para outras empresas. Consequentemente, a gente recebe parte do aluguel que a gente tem proporcional às cotas. Então, eu vou colocar aqui lajes corporativas e eu quero uma gestão ativa. Vou buscar. E aqui, pessoal, eu já tenho o fundo que eu quero analisar. Bom, o fundo que eu vou analisar, pessoal, eu já tenho ele aqui, é o BRCR11. Então, vamos ver a análise desse fundo imobiliário. Bom, primeira coisa que eu vou analisar é o valor. Para mim, o valor ele não pode passar de R$ 105. Então, ele está com um valor bom. Então, ele passa no meu primeiro quesito. O outro, ele tem que ter um dividend yield mais de 7,5% nos últimos 12 meses. E aqui a gente vê que ele está em 9,70%. Então ele também cumpre o segundo requisito. A liquidez média diária, ele tem que estar, para mim, no mínimo acima de 1 milhão. E ele também cumpre o requisito de liquidez média diária. O P sobre VP, eles têm que estar abaixo, para mim, de 101,05. Rapidamente, P sobre VP, quando ele está em 1, significa que ele está no preço justo. Quando ele está acima de 1, significa que ele está mais caro. E abaixo de 1, significa que ele está com desconto. Então, aqui a gente consegue ver que o fundo BRCR11 está com desconto. Então, ele também cumpre o outro requisito. O valor patrimonial, para mim, vamos aqui no número de cotista aproveitar. O número de cotista, para mim, tem que estar acima de 30 mil cotistas. Então, ele também cumpriu mais um requisito. O patrimônio líquido, ele tem que estar, para mim, na minha opinião, ele tem que ser acima de 500 milhões. E vamos ver, ele está acima de 2 bilhões e 500 e 700 milhões. Então, ele também cumpriu esse requisito. O próximo requisito é o dividendos recorrentes, que a gente consegue ver aqui em cima. Para mim, ele tem que ter pago nos últimos 3 anos. Então, ele paga desde 2016. Vamos agrupar por ano aqui. Desde 2006, parou de pagar, voltou a pagar em 2016. Então, ele pagou recorrentemente 16, 17, 18, 19, 20, 21 e está pagando em 22. Então, ele também cumpriu esse outro requisito. Outra
Outra coisa que eu levo em consideração é quantidade de fundos que tem esse fundo imobiliário na carteira. Quantos fundos investe e tem cotas desse fundo imobiliário. Então, vamos ver aqui embaixo, para mim, no mínimo, tem que ser 10. Então, tem que ter no mínimo 10 fundos imobiliários. Então, aqui a gente consegue ver 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Então, são bastante fundos imobiliários, pessoal. Não vou ficar contando aqui, não. Então, ele também bateu esse outro requisito. Crescimento do patrimônio, ele tem que ter evoluído constantemente. Então vamos voltar na página de patrimônio, vamos aqui em máximo e agrupar por ano. Então ele veio aqui de 2017 com mais de 2 bilhões 392 milhões, em 2018 subiu também, em 2019 também subiu, em 2020 também subiu, em 2021 caiu um pouco, em 2022 também caiu. Então vamos considerar aqui, pessoal, que ele ficou na média. Porque aqui ele subiu bastante, aqui ele caiu um pouco, mas nunca regrediu do começo. Então vamos considerar que ele teve um patrimônio que evoluiu. Aqui a gente consegue ver outro requisito. O fundo tem que ter no mínimo, para mim, 5 imóveis. Ele não cumpriu esse requisito. Então, menos um ponto para ele. Outra coisa, vacância. Qual a vacância desse fundo imobiliário? Quanto que está desocupado esse fundo imobiliário? A gente consegue ver aqui que só 13,5% desse edifício está desocupado. Então, ele tem que ter, para mim, 10%. Então, se a gente for colocar aqui 100% em cada um, então ele não bateu os 10%. Ele vai estar aí na média de 1,3% de vacância. Relatórios trazendo informações. Vamos ver qual a constância que ele traz os relatórios. Aqui, 7/7 saiu 1/7. Então, todo 1/7, provavelmente, ele faz o relatório gerencial. 1/6, todo primeiro dia do mês. 2/5, também saiu o relatório gerencial. Então, é um fundo que está sempre informando os seus cotistas, principalmente com os relatórios. Bom, e antes da gente ir para o relatório, eu vou falar para vocês aqui que eu vou abrir o relatório aqui, mas eu não vou aprofundar nele, mas eu vou mostrar o relatório porque tem alguns números que eu preciso trazer aqui. E preciso analisar que eles não mostram aqui no site da Status Invest e mostra somente no relatório. Então, eu vou abrir o relatório aqui para analisar e continuar analisando esses números. Mas primeiro, se você está gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscreve no canal, ative o sininho, dá aquele like para a gente poder levar esse conteúdo para mais pessoas. Pessoal, estou sendo bem dinâmico, bem rápido, analisando os números aqui para vocês verem como que eu analiso para ver se o fundo realmente vale a pena entrar na carteira minha, pessoal, e também na carteira do canal. Então, vamos analisar o relatório gerencial. Aqui eu abro o relatório gerencial, lembrando que todos os números que eu busquei no Status Invest tem aqui também, pessoal. Então, se vocês quiserem vir direto para o relatório, vocês conseguem vir. Vamos lá. Eu quero aqui analisar a qualidade dos ativos. Tem a qualidade A, AA, B, BB e C. Então é qualidade A, B e C. Isso é a qualidade dos imóveis. Quão bom esses imóveis são. Então aqui 80,4% são AA. Então ele passa também nesse requisito de qualidade dos imóveis. Vacância física, pessoal, olha aqui, por isso que é bom olhar os relatórios. Aqui está 24,6%. Então, para mim, já não cumpriu o requisito da vacância. E aqui a gente consegue ver que ele tem 15 imóveis. Então, ele passou no quesito dos imóveis e reprovou no quesito da vacância. Eu
Outro requisito que eu quero analisar é se ele é multi-inquilino. Então ele tem que ter mais de 5 inquilinos para mim. Vamos ver quantos inquilinos ele tem. Bom, aqui a gente consegue ver que ele tem o Grupo Pan, Itaú, WeWork, Banco GMAC, Grupo Pan, Ernst Young, Fidelity, BB, provavelmente Banco do Brasil, TIM, Aqua, Banco ABC. Então aqui a gente consegue ver que ele tem bem mais de 5 imóveis, mais de 5 inquilinos no seu portfólio alugado. Então ele tem bastante inquilinos aqui, Petrobras, tem Samsung, vários outros aqui que a gente consegue ver. Então ele também passou nesse requisito. Diversificação geográfica. Então para mim ele tem que ter mais de 2 estados, ele tem que estar presente em mais de 2 estados. E aqui a gente consegue ver que ele está na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Então bateu na trave ali, Rio de Janeiro, 2 estados. Então ele cumpriu também o requisito. Bom pessoal, então foi esses os indicadores que eu analisei. Eu vou sim analisar esse fundo mais, olhar mais com carinho nesse fundo imobiliário para ver por que está acontecendo essa vacância tão alta. Provavelmente é por isso que o valor da sua cota está bem baixo, um P sobre VP aí de quase 41% de desconto. Então eu vou sim analisar esse fundo para ver o que está acontecendo, ver o que o gestor está falando, para tentar resolver esse problema da vacância. Então ele cumpriu 14 dos 17 quesitos que a gente coloca, que eu coloco para analisar os fundos imobiliários. Então eu vou levar esse fundo para análise, olhar esses relatórios, ver os relatórios anteriores, se melhorou essa vacância ou se começou a piorar, para ver se vale ou não a pena investir nesse fundo imobiliário e colocar ele dentro da carteira. Então pessoal, espero que você tenha gostado. Pedir para você se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, ajuda nós a levar esse conteúdo para mais pessoas. E hoje foi a análise do BRCR11, então um fundo de lajes corporativas que eu estou pensando em colocar na carteira. Vou analisar melhor para ver se realmente vale a pena. Lembrando, nada que eu trouxe aqui é recomendação de compra para você, mas sim para você olhar o fundo, ver como que eu analiso, ver se realmente vale a pena levar para uma análise mais a fundo e depois você decide, na sua opinião e na sua estratégia, se vale ou não a pena. Pessoal, muito obrigado, espero que você tenha gostado e até a próxima.